La, la, sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Olá, meu irmão, minha irmã. Ah, não. Olá, meu irmão, minha irmã, meu bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para um presente diário para você. Mais um dia que Deus nos dá. São exatamente 12 horas e 1 minuto do dia 9 de fevereiro do ano de 2019. Nós temos hoje a mensagem da palavra de Deus, a vontade de Deus, segundo Marcos, capítulo 3, verso 31 a 35. Temos também a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. E é por isso que eu quero dar o meu bom dia. Bom dia na paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Para você que me dá a oportunidade de podermos estarmos juntos nesse teu, meu, nosso presente diário. E é isto que nos impulsiona a cada dia fazermos a obra de Deus. Ou fazermos este live, ou fazermos este trabalho, né? Este projeto que Deus nos dá para que nós possamos juntos estarmos unidos na palavra, na comunhão, na alegria que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema de hoje é a vontade de Deus, e o texto bíblico básico está em Marcos capítulo 3, verso 31 ao verso 35. E eu quero dar o meu bom dia, o meu abraço a Maria Aparecida Ferreira. Bom dia na paz do Senhor. Bom dia, Maria Ferreira, bom dia. Obrigado pelo bom dia, obrigado pelo carinho, obrigado por estarmos juntos nesta mensagem de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração. Mas antes de nós começarmos, não esqueça de que amanhã é o último dia para você se inscrever na Conferência de Casais Família, um Projeto de Deus, que vai acontecer no dia 22, 23 e 24 de março do ano de 2019. Amanhã é o último dia para você se inscrever pagando apenas R$80 por pessoa ou R$160 por casais, porque a partir de segunda-feira vai passar para ser 120 por pessoas e 200 por casais, né? Então, individual vai aumentar um pouco mais, mas casal vai aumentar só 25%. Então, você tem que se preparar e está certo, mas você pode pagar em até 18 vezes ou em 3 parcelas sem acréscimo, ou 18 vezes no seu cartão, tá? Então você não pode deixar de aproveitar esta oportunidade. A nossa conferência de casais vai acontecer no Hotel Mercury em Santos, mesmo ali no Canal 3, esquina com a Carvalho, não é Carvalho de Mendonça, esqueço o nome daquela avenida ali. Então, é mesmo esquina com a praia, Avenida da Praia, Rua do Canal 3, e tem 2 hotéis, o Hotel Mercury e o Hotel Ibis. Então, você está dos dois lados. Você pode fazer reserva no Hotel Ibis, que é R$100 mais ou menos mais barato, para os 3 dias, ou no Hotel Mercury, que é um hotel 4 estrelas, top line, né?
Está comigo também já aqui a minha querida Nilda, que já se inscreveu, já aproveitou os R$ 80. Ela e o seu esposo já aproveitou. Ela não deixou passar para ficar mais tarde, porque quem é sábio faz com antecedência. Com antecedência sempre é mais barato, né? E a Nilda e o Fábio já fizeram, né, Nilda? Já vamos estar lá na nossa conferência. Meu querido Tércio Justo. Ô, meu querido Tércio, um abraço. Tércio, seria bom, olha que maravilha você ter entrado aí, Tércio. Tércio, pede para a sua esposa mandar uma mensagem para mim. Quem sabe ela pode cantar lá no nosso evento, na nossa conferência lá, né? Pode cooperar conosco lá na conferência. Seria uma bênção ela ser a nossa cantora oficial, né? Seria uma bênção. É de Santos, nossa amiga, foi minha funcionária, e eu gosto muito dela e muito de você também. Então, juntos podíamos fazer esse projeto e assim também promover o nosso evento, né? Seria uma bênção. Pedi para ela, Tércio, para ela me ligar. Ou escrever no meu WhatsApp, que ela deve ter, se não tiver, aqui pelo Facebook mesmo, por mensagem privada e a gente conversa, tá bom? Bom, mas nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, né? Estamos aqui para ministrar, e o tema de hoje é a vontade de Deus. Pedro Carvalhais, bom dia na paz do Senhor. A vontade de Deus. E o texto bíblico básico que nós vamos ler está em Marcos, capítulo de número 3, verso de número 35. Que maravilha! A minha paixão, Inês Bellini. Um beijo, meu amor. Bom dia para você, querida. Deus abençoe. Olha, mês que vem eu tô aí, hein? Vamos jantar. Marcos capítulo 3, verso 35 diz assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Céu azul do Paraná. Ô, Maria, beleza, Paraná, Bispo Gleibe, um abraço. Vou repetir o texto bíblico, porque fui cortado com a mensagem da nossa irmã Maria aqui. Fiquei curioso. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A coisa mais interessante que nós entendemos nesse texto que nós lemos, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, é que Jesus estava com uma multidão diante dele, e de repente chega sua mãe, seu pai, aí alguém diz assim, mas aí está sua mãe e seus irmãos? Aí ele olha para a multidão e diz assim, não, aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs. Todo aquele que faz a vontade de Deus são meus irmãos e minhas irmãs. E aqui eu quero abrir um parênteses muito interessante com você. Muita gente nos dias de hoje se considera filhos de Deus. Muitas pessoas, pelo grande mover do tudo posso, né, da libertinagem que o mundo tem tomado conta, as pessoas dizem, eu também sou filho de Deus. Não, irmão, Deus não tem filho desobediente. Filhos só são aqueles que fazem a vontade de Deus. E nós temos que entender que a vontade de Deus não é aquela que eu quero. A vontade de Deus é aquela que está escrita nas Escrituras Sagradas. É aquela que está escrita no livro que alguns querem até abolir da sociedade, chamada Bíblia Sagrada. E muitos usam textos isolados, descontextualizados, para justificar seus erros, suas falhas, seus pecados até mesmo. Eu até inclusive vi agora mesmo pela manhã um artista da Rede Globo, claro que tinha que ser da Rede Globo, né? Dizendo que casou-se, 2 homens casaram-se, e eles disseram que eu estou no caminho de Deus. O
caminho de Deus não aprova o homossexualismo, o caminho de Deus não aprova o lesbianismo, o caminho de Deus não aprova o pecado. E ele está tão claro escrito desde o primeiro capítulo até, porque quando Deus fez homem e mulher. E disse para o homem e para a mulher, multiplicai e enchei a terra. Dois homens não multiplicam, duas mulheres não multiplicam. Que coisa absurda. Quer dizer, isso já está determinado desde o princípio da criação. Homem é homem, mulher é mulher. Homem tem... Homem não produz, não tem útero. Mulher é que tem útero. Então a mulher produz e o homem insemina. É assim que funciona na natureza. E como é que o homem vai querer dizer que está no caminho de Deus, dizendo-se filho de Deus? É um dos maiores absurdos. Por quê? Porque a grande mídia comandada, se você prestar atenção, os grandes diretores de televisão, os grandes diretores artísticos, são todos eles adeptos do homossexualismo ou de culto a demônios. De culto a demônios, dizendo-se religião. Né? A maioria, 95% deles, estão virados dentro exatamente dessa referência. Agora, como é que eles querem propagar? Você acha que eles vão propagar o bem, o amor? Não, eles vão propagar o pecado. O pecado é que vai se multiplicar. E por isso que diz a Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por que que é iniquidade? É o pecado consciente. Você sabe que está errado, você sabe que está errado, sabe que não condiz com a palavra de Deus, e o que que você faz? Você desobedece. Então, essa multiplicação de pecado, ou multiplicação da iniquidade, faz com que o amor das pessoas desapareça. O amor para com Deus, não entre si, mas para com Deus, desapareça. E depois, então, não vá querer dizer que é filho de Deus, que é irmão. Não, eu não tenho irmão. Eu não tenho irmão que não faz a vontade de Deus. O meu irmão carnal, ele é meu irmão de sangue. E Jesus foi muito claro. Ele disse que irmão não é aquele que tem o mesmo sangue. Irmão é aquele que faz a vontade de Deus. Porque o meu irmão de sangue pode desobedecer a palavra de Deus, e se desobedece a palavra de Deus, deixa de ser meu irmão. Torna-se parte da minha família, é meu familiar, é meu ente querido, mas não é meu irmão, segundo a palavra do Senhor. E nós temos que tapar, não podemos tapar o sol com a peneira. Nós temos que falar a verdade, irmão. A verdade tem que ser dita, doa a quem doer. E a verdade não é conceituosa. A verdade é aquela que está escrita na palavra de Deus. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não existe um outro caminho que faça chegar a Deus. Ou existe só um caminho que... Olha, não existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus de Nazaré. Nenhum foi ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Todos os outros que morreram antes, sejam santos ou sejam pessoas especiais, escolhidas por Deus, estão no mesmo lugar que está a minha mãe, que morreu um ano passado. Está no mesmo lugar, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. E quando a igreja for arrebatada, aí sim todos se encontraremos com o Senhor nos ares, os salvos, aqueles que confessaram a Cristo como Salvador, aqueles que têm vida de comunhão com o Senhor, aqueles que praticam a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus, ainda que se diga filho de Deus, ainda que se diga servo de Deus, mas se ele desobedece à palavra do Senhor, certamente não alcançará a salvação e não herdará o reino dos céus. Isso é tão óbvio, irmão, é tão óbvio. Se porventura você achar que eu estou exagerando, basta você ler Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Depois você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Você vai ficar estarrecido com o que está escrito. Eu convido até você a não ler na Revista Corrigida, porque não dá entendimento muito para nós brasileiros. Leia na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é a mesma dona da Revista Corrigida. Quem traduziu a NTLH, a versão NTLH e a versão Revista Corrigida ou Revista Atualizada é da Sociedade Bíblica Brasileira. São os mesmos.
é da mesma sociedade. Portanto, é a mesma versão. Você simplesmente vai mandar na linguagem de hoje, ali, ó, na linguagem do Brasil, não na linguagem de Portugal. Porque a revista corrigida é a linguagem portuguesa. E a Igreja Católica também tem uma traduzida por um padre português. Também não convém. O que convém é você ver no brasileiro, na linguagem brasileira, que você vai entender muita coisa que você não consegue compreender. Por causa da linguagem, por causa das expressões, né? Então você deve procurar conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor não se conhece no primeiro dia. Olha, eu já li a Bíblia mais de 27 vezes. Eu hoje ainda descobri coisas que eu não tinha visto nas 27 vezes que eu li. E quanto mais você lê, mais você vai descobrir coisas que você não conhecia. Porque é um tesouro. É um tesouro incomensurável. É um tesouro inigualável. Não existe tesouro maior do que as Escrituras Sagradas. Mas você tem que ler religiosamente para você aprender alguma coisa, para você entender alguma coisa, para você destacar alguma coisa. Porque cada momento da tua vida você vai entender, um texto vai sobressair. Cada momento que você está passando, um texto, quando você lê, aquele momento em que você está vendo, ele vai sobressair o texto. E vai te dar entendimento que você precisa. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso. É como você for cavar, procurar pedra preciosa. Você tem que jogar, pegar a peneira e peneirar, e de repente ali surge um diamante. Assim é as Escrituras Sagradas. Você precisa cada dia ir pesquisar, e peneirar, até que você descobre uma pedra preciosa que vem de encontro à tua necessidade momentânea. Por isso, meu querido amado irmão, meu irmão, lembre-se que pai, mãe, filho, irmão de Jesus são somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E você está dizendo, mas eu faço a vontade de Deus. Antes de você dizer que só vai fazer aquilo que Deus te mandar, você precisa primeiro conhecer as Escrituras. Se você não conhece, pergunte para quem conheça. Pergunte para o teu pastor. Fale com ele. Procure orientação. Não procure profeta de esquina, não, irmão. Procure o teu pastor. Porque hoje, eu até esses dias tem um pastor que está vindo do Brasil para consagrar um pastor lá na Itália. Nem conhece a pessoa, nem sabe quem é. Então entenda uma coisa, meu amado irmão. Você precisa entender que Deus faz milagres. E os milagres acontecem quando você faz a vontade de Deus. É tão maravilhoso quando nós começamos a meditar nas Escrituras e começamos a ver os nossos próprios erros. Porque quando você lê, você não pode ficar pensando o que os outros fazem. Você tem que olhar o que é que você está fazendo. Olha e compare consigo mesmo, olhe para dentro de si, pare de olhar olhe para os outros, pare de olhar para os outros, mas olhe pelo espelho, olhe para si mesmo. Por exemplo, eu aqui no meu live, eu não vejo ninguém, eu não sei nem quantas pessoas estão do outro lado, eu só vejo o meu rosto. É exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que falar para você mesmo, você tem que pregar para você mesmo. Você tem que ler para você mesmo. Pare de ler para os outros. Pare de olhar para as pessoas. Passe a meditar nas Escrituras para você. É você que precisa crescer. A salvação ela é individual, ela não é coletiva. Ela não depende dos outros. Ela depende única e exclusivamente de você e de Deus. Aceitando Jesus como Salvador, a tua vida certamente vai mudar. Tivemos um culto ontem bom, graças a Deus, casa cheia, louvado seja o nome de Jesus. Alma se convertendo, muito bom, mas isso não faz de mim melhor do que aquele que teve ontem uma igreja com a casa vazia. Não me torna melhor, não me torna melhor. Não me torna melhor do que aquele que pregou e ninguém se converteu. Não me torna melhor. Temos que entender que o que faz a diferença entre entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, é aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Disse Jesus ainda mais: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você tem que entender que o caminho é qual? É evangelizar. Ir ao Pai é através de Cristo Jesus. Ele é o meu, é o teu, é o nosso mediador. E você deve fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Vamos parar, irmão, de ficar olhando e ouvindo mensagens de um de outro, aquilo que convém, o que não convém a gente deixa de lado. Temos que procurar ouvir a voz de Deus. E Deus diz para você nesta manhã: eis que eu estou convosco. Não desanime, não desista, persevere na caminhada, olhe para frente, pois eu sou o autor e o consumador da fé. A cada dia que você tropeça, a cada dia que você fracassa, é um novo dia que recomeça no dia seguinte. Eu escrevi hoje, mandando uma mensagem para as pessoas, dizendo que o fracasso de Jesus no Calvário, para muitos, estava acabado. Pronto, ele foi crucificado. Os fariseus estavam felizes. Os soldados cumpriram a obrigação. Todos estavam aplaudindo. Uns diziam: ei, salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? Se diz que é o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Zombavam, ele era um derrotado. Ali estava um homem crucificado, né? Ali estava o lugar do criminoso. O criminoso acabou-se. Pronto, já não vai, agora já não é mais nada. Mas ele saiu da derrota para o sepulcro e ressuscitou ao terceiro dia para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando tu olhares as tuas fraquezas, as tuas falhas, lembra-se aonde tu caíste e se levante. Porque a árvore há de se levantar, está escrito em Jó, a árvore há de se levantar aonde caiu, não é em qualquer lugar. A árvore se levanta onde caiu. Então lembre-se, você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que faz a vontade de Deus, existe uma esperança para você. Pare de valorizar os fracassos, chorar porque errou. Olhe os teus erros, conserta e comece uma nova vida. Jesus saiu do sepulcro e a primeira coisa que ele encontrou foi Maria. Chegou para Marta e falou: Marta, vai lá e fala para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles. Mas não se esqueça de avisar a Pedro também, porque certamente Pedro estava decepcionado, frustrado, abatido, desanimado. Quando ela chegou lá e disse que ele havia ressuscitado, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Sabe por quê? Porque as pessoas só acreditam naquilo que querem acreditar, mas não acreditam na palavra de Deus. Só acreditam naquilo que convém, aquilo que é mais duro não convém. Não creem. Naquilo que foge, quebra a tradição, quebra a cultura, quebra uma série de paradigmas, não aceitam. Por isso, meu irmão, quando Jesus chegou, a primeira palavra que ele disse para as pessoas naquele cenáculo: paz seja convosco. Por quê? Parem de ter medo, sou eu que falo convosco, diz o Senhor. Pare de temer a derrota, pare de temer as perseguições. Olhe para Cristo Jesus, ele morreu, sim, ele foi crucificado, sim, ele foi sepultado, sim, mas ele ressuscitou. Assim como você, do momento de derrota, você se levantará, meu irmão, e certamente vai vencer. Então, aproveite esta tua derrota hoje para aprender, para não cair de novo amanhã, porque você vai vencer. Tu está destinado a ser vitorioso, desde que você faça a vontade de Deus. Amém? Eu vou ficar por aqui, pedindo a Deus a graça e ao Espírito Santo que revele melhor ao teu coração, que te anime, que dê paz, que dê alegria, que te impulsione a viver cada dia mais. Por isso, experimente a comunhão com o Senhor. Experimente obedecer a palavra de Deus.
Experimente ler, meditar, estudar, e você vai ver que grandes coisas Ele fará na tua vida. Eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus para que você possa alcançar a vitória que tanto você tem buscado. A vitória é nossa. Mas veja onde é que está a vitória? Pelo sangue de Jesus, escreveu. A vitória é nossa pelo sangue. Então a vitória veio da derrota. Na derrota surgiu um rei. Na derrota surgiu um Senhor. Na derrota surgiu o meu Salvador. O teu Salvador. Viva esta experiência com o Senhor e você viverá a plenitude da comunhão que Deus tem na tua vida. André Matos, um abraço, obrigado, querido. Deus abençoe você também. Maria José Ferreira, obrigado. Marcelo Ferreira, Vera Silva, obrigado, irmã Vera. Aqui de Bogno Regis, obrigado, irmã Vera. Gostei de ver a foto da igrejinha aí, viu? Meus parabéns. Da igrejinha é força de expressão, né? Desculpa lá, da igreja que os irmãos estão servindo. Meus parabéns, fiquei muito contente mesmo, viu? Fiquei muito feliz. Meus parabéns pela vitória. Bom dia, irmã Vera. Bom dia mesmo, na paz do Senhor. Para nós já é boa tarde, né? São 12:30. Que Deus abençoe. Bom, eu fico por aqui. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, diante da Tua presença, nos colocamos e pedimos a Tua graça, que Tu abençoe cada um nesta manhã, neste dia. Dê um dia de bênção, de paz e de vitória, e que cada um possa entender que fazer a Tua vontade é melhor do que satisfazer os nossos desejos pessoais. Por isso eu oro e entrego tudo em Tuas mãos e Te agradeço, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém? Um beijo no coração e, permitindo Deus, amanhã estarei aqui com mais um presente diário para você. Bom? Deus abençoe.